Aí no seu lugar mesmo, com aquele fôlego que você já aqueceu, amém? Você vai declarar comigo assim, ó. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Diga. Eu não sou mais escravo do medo. Diga, eu sou filho de Deus. Agora com tudo que você tem. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor. Dê um aplauso ao seu Pai. Aleluia. Glória a Deus. Aplauda ao Pai. Diga comigo, eu sou filho de um Pai todo-poderoso e não tenho o que temer. Amém? Diga para essa pessoa linda que Deus colocou do teu lado nessa manhã: não temas, crê somente e verás a glória de Deus se manifestar na sua vida. Amém? Vou pedir para quem tiver com Bíblia, quiser acompanhar, Êxodo, capítulo de número 4. Eu quero compartilhar uma mensagem que ela ministra todas as vezes ao meu coração. Essa mensagem, ela não é só uma mensagem, não é só uma pregação, mas diga comigo assim, é uma chave sendo entregue esta manhã. Amém? Êxodo, capítulo de número 4. O título na minha Bíblia diz assim: Deus concede poderes a Moisés. Amém? Quem achou aí, deixa marcadinho. Mas eu vou pegar ali para a gente ler junto, para ficar na mesma tradução, para ficar igual. Amém? Êxodo 4, 1 em diante. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe: um bordão. Então disse-lhe: lança-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente. E Moisés fazia o que, irmãos? Fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão, pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em bordão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Até aqui. Amém? Diante dessa palavra aqui, e ainda adorando com a liberdade que o Espírito dá, da glória a Deus e aleluia, que eu creio que tem liberdade do Espírito nessa manhã, eu queria convidar você a fechar os seus olhos só uns segundinhos, curvar a tua cabeça, esquece quem está aqui na frente, eu sou só um instrumento nas mãos dele nessa manhã. Mas eu quero que você repita comigo uma oração, e eu peço que você coloque sobre a tua cabeça, a tua mão agora, a mão sobre a cabeça assim, representando a mente. Diga comigo assim: Senhor Jesus, leva agora todos os meus pensamentos cativos, sujeitos à tua autoridade nessa manhã. Faz do meu coração, coloca a mão no coração, dá uma ordem para ele agora com voz de autoridade. Diga assim: coração, em nome de Jesus, torne-se agora solo fértil para a boa palavra do meu Deus. Quem crê e concorda, diga amém. Louvado seja Deus. Amados, quem já conhece, né, pastora Anair, não é tão importante quanto você conhecer Jesus. É melhor que você conheça Jesus e não conheça o pastor Néder e a pastora Anair, amém? Mas para quem acompanha, conhece um pouquinho da nossa trajetória, nós vamos fazer agora 18 anos de missões urbanas.
Deus nos levantou para missões urbanas, dentro da cidade, nos presídios, centro de recuperação, coisa que a gente já faz há muitos anos, de estar levando a palavra, de estar levando louvor, adoração, aconselhamento, seminários e por aí vai. E uma das coisas que me chamou a atenção nessa trajetória, nessa caminhada, é que acontece muito no nosso ministério assim: a gente vai num lugar, ministra a palavra ali, louva, adora, né? O culto acontece, no final do culto, às vezes um irmão ou outro, ali uma irmã, vem pedir uma oração mais específica, e a gente ora pelaquela pessoa. Mas começou a me chamar a atenção, porque muitas vezes a gente volta no mesmo lugar depois de tempo. Então tem igreja que convida hoje, eu prego, daqui 6 meses, não sei, 1 ano, convida, 2 anos, às vezes no mês seguinte, mas a gente sempre está voltando a alguns lugares e também indo em lugares novos. Mas começou a despertar uma curiosidade, porque eu comecei a prestar atenção e a perceber que muitas vezes aquele irmão, aquela irmã que pede a oração no final, pedia uma oração específica: pastor, ora por mim, porque eu estou com uma situação na justiça, uma causa, precisa ser liberada. Pastor, ora por mim, eu já estou há muito tempo orando por uma vitória, para passar num concurso público, e por aí vai. É o meu casamento, é a minha família, é uma questão de saúde, vários alvos de oração, entende? Mas o que começou a me chamar a atenção é: você ora, libera uma palavra com autoridade, determinando uma vitória, passa alguns meses, algum tempo, pouco ou muito, a gente volta naquele lugar, e aí eu comecei a perceber a mesma pessoa, vindo pedir a mesma oração, pelo mesmo objetivo, pelo mesmo alvo. E aí, de novo, e de novo, e de novo. E eu não quero dizer com isso que seja errado você perseverar na oração daquilo que você está buscando. Mas eu comecei a questionar e a perguntar ao Senhor. Comecei a buscar em Deus. Dizer: Senhor, por que o povo não avança? Por que o teu povo, os teus filhos, muitas vezes não estão rompendo? Por que muitas vezes não estão indo além, não estão conquistando grandes coisas? Porque a tua palavra diz, e é a palavra tua, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado de tão grande e imensurável que é. E às vezes a gente até olha para alguns irmãos pedindo uma coisinha, né, pequenininha, e pensando e entendendo: Deus quer dar muito mais, tem muito mais a oferecer, coisas muito maiores. Mas buscando essa resposta, o Senhor me levou a esse texto. E esse texto tem trabalhado nas nossas vidas muitas vezes já. E nós conseguimos vencer algo que eu quero te dar um antídoto. Diga comigo assim: medo. Só tem 4 letrinhas. Mas é uma palavra tão pequena e ao mesmo tempo tão poderosa, que ela tem o poder de paralisar os filhos de Deus, no espírito, na alma e no físico. Nas 3 dimensões. O medo, ele é paralisante quando você dá lugar a ele. Assim como o pecado pode derrubar, o medo pode também te derrubar e te parar. Por isso o Senhor me leva a falar a respeito, nessa manhã, desse sentimento que muitas vezes se torna maior do que a fé nas nossas vidas, se nós o alimentamos, e outras vezes se torna maior até do que Deus, para nós, não que seja maior que Deus, mas para alguns acaba se tornando maior. Então, quando eu olho para esse texto, eu aprendo e quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor tem ensinado a respeito do medo. Amém? E no final a gente termina com um antídoto nessa manhã. Porque em nome de Jesus você vai sair daqui para viver as promessas e as bênçãos do Senhor. Aleluia. O texto, ele fala a respeito de um momento onde Deus tem um chamado para Moisés libertar o seu povo. Acredito que a maior parte que conheça, né, a história de Moisés. Mas eu quero pegar só esse trechinho. Porque nesse encontro, 3 coisas chamam a atenção. Primeiro, Deus faz uma pergunta a Moisés. Qual é a primeira pergunta que ele faz? O que você tem na mão? Moisés, como pastor que pastoreava os rebanhos de seu sogro, ele trazia uma vara, um cajado, um bordão, dependendo da sua tradução. Mas a pergunta nessa manhã que eu quero fazer para você, irmãos, é: o que você tem nas mãos para entregar a Deus? Porque eu quero dizer para você que aquilo que Deus vai usar para mudar a tua história, e muitas histórias através da tua, já está aí na tua mão. Não tem nada de novo. Talvez algumas ferramentas vão ser acrescentadas, dons. Mas eu quero dizer que inicialmente aquilo que Ele vai usar
para operar maravilhas na tua vida, na tua família, na tua casa e nos lugares por onde você passar, Ele já depositou aí dentro. Eu sei que tem alguns artesãos aqui, cadê? Que tem dom de artesanato. Só dá uma cena lá, ó, glória a Deus. Eu sei que tem aqui pessoas com dom de compor hinos, canções. Eu sei que tem pessoas aqui com dom de louvor, de adoração, com a voz abençoada, ungida. Amém? Eu sei que tem pessoas aqui com dom de tanger instrumentos, não só aqui no altar, mas que ainda não se levantou para isso, ou não foi levantado para isso. Mas eu sei que dentro de cada um, Deus já depositou aquilo que Ele vai usar. Um dia, lá atrás, anos atrás, antes de conhecer a minha esposa, eu tinha uma história com música. Eu já gostava de música, já tinha algo de música desde pequenininho, 5, 6 aninhos, gostava já de cantar junto assim, e subir a voz, e né, vontade de tocar, mas não tinha recurso, não tinha condição. À medida que fui chegando à adolescência ali, que veio um recurso um pouquinho melhor, uma condição, eu fui aprendendo, fui fazendo aula, canto, instrumento e tudo. E aí, quando o tempo passou e você vai pegando aquela habilidade, e aí foi abrindo portas para... Não era da igreja ainda, só para você entender, tá? Eu não estava em Cristo nesse tempo. Eu fui para Cristo com 22 anos aproximadamente. Mas tinha algo que Deus já tinha colocado lá dentro, você entende? É isso que eu quero que você entenda nessa manhã. Tinha algo que Deus já tinha colocado. E aí no tempo devido, começou a abrir portas de oportunidade de trabalho. E eu ganhava dinheiro tocando em barzinho, lanchonete, conjunto de baile, quando surgia a oportunidade. Agora, pasme você, a pastora Nair, né, menininha ainda, criança, lá na cidade dela, com o mesmo fervor, a mesma paixão, o mesmo gosto pela música. Na adolescência cantava, vou entregar, tá? Vai perdoando aí. Mas na adolescência cantava em trio elétrico, quando tinha política, época de política, ela cantava com banda em trio elétrico. Aí Jesus libertou. E glória a Deus por isso. Cantava em lanchonete também, barzinho, ganhando dinheiro dessa forma. Mas o que eu estou dizendo com isso? A música já estava aqui. Um dia o Senhor falou comigo no meu quarto assim: vai e ensina o meu povo a adorar. E nem eu sabia o que era adorar. Aí a gente vai estudando, né? Vai aprendendo. Mas o que eu quero deixar para você em primeiro lugar? Ei, um dia a música já estava lá. Só que era só música. A partir do momento que nós entregamos para o Senhor, virou muito mais do que música. Virou arma de libertação, de defesa, de ataque, de quebrar estruturas, de remover enfermidades. Quantos entendem o que eu estou falando aqui nessa manhã? Então, quando eu olho para esse texto, Moisés, ele entrega para Deus aquilo que era madeira seca, sem vida. Não tinha nada, era só um pedaço de pau. Nas mãos de Moisés era um cajado de cutucar as ovelhas, de conduzir. Mas quando ele entrega para Deus, se torna algo poderoso. E o texto vai dizer que Deus transforma aquele bordão numa vara, numa serpente que investia contra ele. E ele, como nós dissemos e repetimos aqui, fugia dela. Agora, quem foge, foge porque tem medo. E é aqui que nós chegamos ao ponto. Qual é o teu medo? Não precisa responder para mim, só traz à mente. Qual é o teu medo? O que te paralisa? Medo do passado? Medo do futuro? Algumas mulheres, talvez medo de barata, né? Não sei qual que é o medo. Porque barata de asa fechada, todo mundo é valente, mas quando ela abre a asa, né? Qual é o teu medo? O que te paralisa? E quando eu falo de medo, irmãos, vamos entender algumas coisas aqui. Vamos entrar no entendimento. Primeiro, existem 2 tipos de medo. Existe um medo que é preservativo, ele é preventivo. Que é aquele medo que você ensina para os seus filhos, é aquele medo que você aprendeu dos seus pais, que é um medo que vai te evitar que você sofra um acidente, né? Quando criança, principalmente, o pai e a mãe falam: filhinho, não põe o dedo na tomada aí que você vai tomar um choque, pode visitar papai do céu antes da hora, né? Filhinha, não atravessa a rua correndo sem olhar para os lados. Esse é um medo positivo, que vai sendo gerado para criar limites de preservação, de autopreservação, para que criança principalmente, e depois também na idade adulta, você, né, não faça algumas coisas que vai te prejudicar. Mas não é esse medo. É um outro tipo de medo que você é
tomado muitas vezes, paralisado por ele, quando uma porta está aberta, uma oportunidade está à sua frente, quando você tem uma decisão a tomar, quando você tem algo para decidir que vai mudar a sua história talvez, mas aí o medo, se você dá lugar a ele, você passa a fugir daquilo que é oportunidade. A serpente diante de Moisés era a oportunidade para libertar Moisés, o povo de Deus e cada um que está aqui nessa manhã. Porque na cena que foi descrita nesse texto, estava presente o madeiro e a serpente. Quem pegou isso? O madeiro e a serpente te lembra alguma coisa? Te remete a alguma coisa? Não. Porque a mesma figuração, a mesma representação figurativa que tem nesse texto, a gente vai encontrar lá em Números 21, quando a palavra diz que de tanto o povo murmurar, Deus envia serpentes em meio do povo, e as serpentes venenosas começam a matar o povo, picar e morrer. E aí Moisés entra em cena, intercede pelo povo, fala: Senhor, o povo vai morrer, vão falar que o Senhor é um Deus mau, que o Senhor é malvado. O povo está morrendo, o que nós vamos fazer? E aí Deus não tira as serpentes, isso me chama muita atenção. Ele não tira os problemas do meio do povo. Então, a droga vai continuar existindo, o álcool vai continuar existindo, a prostituição vai continuar existindo, o pecado vai continuar existindo e o maligno vai continuar agindo até o seu fim que já é determinado. Mas Deus dá uma estratégia para Moisés e para todos nós. Ele fala: Moisés, pega uma vara de madeira, faz uma serpente de bronze, coloca no alto dessa haste e sai no meio do povo. Porque será que todo aquele que tirar os olhos do problema, que parar de olhar para as serpentes e se preocupar com elas, e se atentar em olhar para o alto, para a serpente, para o símbolo que eu estou colocando do madeiro, não vai morrer, viverá. Então, a serpente e a madeira têm uma representatividade. E esse texto de Números 21, ele vai ser mais esclarecido ainda quando a gente chega lá em João 3, 14 e 15. Põe para mim, 3, 14 de João. Porque o texto diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, Números 21, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Deus toma daquilo que Moisés carregava, daquilo que Moisés já tinha habilidade, daquilo que Moisés sabia fazer, coloca poder sobre aquilo, para libertar o seu povo. Então eu quero dizer uma coisa para você: a circunstância não vai mudar, as coisas na terra não vão mudar. A questão é: faça como o salmista, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Aleluia, dê um aplauso a esse Jesus. Glória a Deus. E aí eu perguntando ao Senhor, me veio nesse texto: o meu povo não avança mais, não rompe mais, não atinge lugares mais altos, porque tem. E aí ele começou a me dar entendimento e revelação sobre isso. E eu comecei a pesquisar na palavra de Deus, eu fui para a Bíblia. E eu comecei a entender algumas coisas a respeito do medo que eu quero compartilhar rapidamente com você, para nós termos um tempo de orar. Amém? Primeira coisa, medo na Bíblia tem início e tem fim. E entenda nessa manhã, medroso, covarde e tímido como a mesma coisa. Amém? Vamos ter um entendimento para esclarecer, para ficar claro. Por quê? O tímido, talvez você seja uma pessoa tímida aqui nessa manhã. O tímido, ele se intimida por medo de exposição, de se expor, por medo de ser reprovado, tentar fazer alguma coisa e ser reprovado, ou porque ele já foi reprovado tentando fazer alguma coisa e agora ele se intimidou. O covarde é um outro tipo de medroso, que ele se acovarda diante de uma situação, porque talvez ele já tentou no passado, não funcionou, não deu certo, gerou um medo maior do que ele próprio, e ele não consegue mais dominar esse medo. Então é tudo uma coisa só, ok? Para a gente ter um entendimento. Quando a gente vai para as Escrituras, a palavra vai dizer
que o medo, a primeira menção de medo na palavra de Deus está lá em Gênesis 3:9, quando Adão, tendo pecado, comido do fruto que não era para comer, a palavra do Senhor diz que o Senhor veio procurá-lo, visitá-lo, né? Na viração do dia, como fazia sempre. E quando o Senhor vem procurar, fala assim: Adão, cadê você, meu filho? Adão fala assim: eu me escondi porque tive... Ele sabia já do erro. É a primeira vez que aparece. Mas eu descobri também que existe um fim para o medo, ou para o medroso. E aí, medroso, covarde, tímido, como eu falei, uma coisa só. Diga comigo assim: o fim do medroso não é bom. Mais uma vez, só para você gravar: o fim do medroso não é bom. Quer ver só? Apocalipse 21:8, por favor. Olha o que diz o texto: quanto, porém, aos covardes, outra tradução vai dizer aos medrosos, mas pode ser essa. Olha no meio de quem que está o medroso: aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Diga comigo: nunca mais vou ter medo. Quer ver uma coisa sobre medo? Quando a gente vai para a Escritura, a Bíblia tem todas as respostas, amém? E ela nos dá toda a instrução sobre cada área das nossas vidas. E quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai ter alguns textos que eu não vou ter tempo de ler todos eles, então eu vou só citar, depois você pode explorar. Mas quando a gente vai, por exemplo, para Juízes capítulo 7, quem lembra de Gideão, da história de Gideão? Gideão era um homem de pequena estatura, ele foi levantado por Deus para conduzir um grande exército numa grande batalha. E aí o que acontece? A Bíblia diz que Deus concedeu a Gideão 32 mil homens, um exército gigantesco, para guerrear em nome do Senhor. Só que Gideão olha para aquele exército enorme, acho que ele até se sentiu naquele dia, se achou um pouquinho e falou: rapaz, eu sou pequenininho, mas esse exército aí não tem para ninguém não, né? Só que aí Deus fala assim: não, Gideão, segura aí, né, as emoções. Não irão todos esses aí com você à guerra. E aí, só abrindo um parênteses, quantos sabem que nós vivemos uma guerra diária? Quantos sabem que existe uma guerra diária pela tua alma, pela tua vida? Nesse exato momento, existe uma guerra sendo travada entre anjos e demônios, pela tua vida. O inimigo querendo que você vê você cair, voltar para o lugar de onde Deus está tentando te tirar, e os anjos do Senhor em guerra, em batalha, para livrar, libertar, e para que você possa viver uma nova história. Existe uma guerra sendo travada, quer queira você ou não, você é participante. Dormindo, a guerra está acontecendo. Você está descansando, a guerra está acontecendo. Você está comendo, a guerra... Você está se divertindo, a guerra está acontecendo. E você está cultuando, a guerra está acontecendo. Mas ei, no meio do culto, se você ficar de boca fechada, talvez você dê um pouquinho de força para o outro lado. Mas enquanto você vem para o culto, adora, glorifica, exalta o nome do Senhor, declara que só o Senhor é Deus na sua vida e não há outro. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho. Estende a tua mão direita bem alto agora e diga comigo assim: em nome de Jesus, eu declaro a vitória dos anjos, do exército do Senhor, na minha vida, em nome de Jesus. Faz retroceder agora, Senhor, o inferno contra a minha vida, e me dê a paz, porque eu quero viver os melhores dias da minha vida, plenitude de dias, naquilo que o Senhor escreveu ao meu respeito. Aleluia. Pode acender.
Deus disse para Gideão assim: não irão todos esses com você. Faz voltar agora. Qual grupo você acha que mandou voltar? Os medrosos. E quando voltam os medrosos, o texto de Juízes vai dizer que voltou a terça parte. Sabe o que é isso? 1/3 do exército retorna. Cerca de 10 mil homens. 1/3 do exército Deus manda voltar. Pergunta assim, por quê? Porque medroso no meio da batalha só atrapalha. O medroso, o covarde, o tímido, no meio da batalha, ele só faz duas coisas. Primeiro, atrapalha. Segundo, contamina. Contagia. Vocês se lembram do exército de Deus quando estava frente a frente com os filisteus, na história de Davi e Golias? A Bíblia diz que o exército poderoso de Deus, de um Deus poderoso, que puxava da espada homens de guerra, homens habilitados na batalha, eles começaram a ser afrontados durante 40 dias, todo dia o gigante ia lá, né? Golias ia lá, mostrava lá os peitoral dele, os músculos, né? Treinava lá com a pastora Soraya, né? Tem um pastor aí que está ficando marombado aí, vai ficar bombadão. E aí, mostrava o tamanho da lança, do escudo, da espada, e a Bíblia vai dizer que no começo estava todo mundo valente ali, mas os dias foram passando diante da afronta, até a perninha começou a fazer assim, ó, começou. 40 dias depois, nenhum deles tem coragem nem ousadia para avançar contra o inimigo. Por quê? Porque um ficou atemorizado, um ficou com medo, começou a contaminar o outro, porque não acontece de uma vez, é dia a dia, mais um, mais outro, mais dois, aí daqui a pouco um olha para o outro acovardado, fala assim, se você vai? Não, então também não vou, sozinho também não vou. Volta os medrosos, e não para aí não, quer ver outra coisa? Deuteronômio capítulo de número 20, eu estou colocando só o fundamento para você entender o que eu vou falar ainda. Deus, Ele estabelece leis acerca da guerra, e Ele diz assim, olha, 4 tipos de homens não irão à guerra. Então toda vez que tiver uma guerra, Moisés, aqueles que puxam da espada vão se apresentar, e aí você vai separar 4 grupos e mandar de volta. Quais são eles? Primeiro, o homem que construiu uma casa nova e ainda não teve tempo de usufruir, para que morrendo ele na batalha não venha outro usufruir do que ele construiu, porque Deus é justo. Segundo grupo, aquele que plantou uma vinha e não teve ainda o tempo, a oportunidade de colher do que plantou, porque Deus dá colheita sobre aquele que semeia, foi dito aqui, amém? E Ele é tão justo e fiel, que Ele permite você colher do que plantou, antes de ser ceifado. Então Ele dizia assim, para que não venha outro colher da plantação, usufruir do esforço, do suor dele, e ele morra na batalha, manda voltar. E aí mandava voltar. E aí Deus vai dizendo assim, ó, manda esse grupo, manda. O último grupo que Ele manda qual que é? Manda voltar os medrosos. Medroso para Deus não serve no meio da guerra. E aí eu quero te lembrar lá em 2 Timóteo, porque a palavra do Senhor, ela vai dizer que não foi espírito de medo que Deus te deu, não foi espírito de temor, nem de covardia, nem de timidez que Deus te deu, mas foi espírito de poder, de amor, de moderação. O Espírito de Deus que está sobre a tua vida, que está disponível para cada um aqui, que quer acessar o teu interior. Ei, Ele é espírito de ousadia, espírito de coragem. Aleluia, glória a Deus. Então eu não sei qual que é o teu medo nessa manhã, eu não sei o que já te paralisou, mas a palavra do Senhor vai dizer lá em 1 João 4, do 16 ao 18, a respeito do medo, que o medo ele produz tormento, ele produz uma pena. Pode colocar até isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, Ele não tem, Ele é. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. 17. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos a confiança, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. E o 18. No amor não existe? No amor não existe? Antes, o perfeito amor lança fora o medo.
Ora, o medo produz o quê? Tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no... Então, ou você tem medo, ou você é aperfeiçoado no amor. Agora, esse texto ele diz que o medo produz tormento, uma pena. Talvez se você voltar lá atrás, começar a trazer a memória, você vai se lembrar de algumas situações onde você teve a oportunidade de fazer uma opção, de fazer uma escolha, tomar um caminho que os seus amigos, os seus colegas de trabalho, ou de igreja, ou até mesmo a família, tomaram um caminho e você, por medo, por se acovardar, não foi junto. E aí hoje você vê todos aqueles que foram prosperando, entraram por bom caminho, prosperando, e você ficou para trás. Perdeu a oportunidade, talvez, de um casamento feliz, de uma família abençoada. E eu quero dizer mais, o medo ele é tão agressivo contra a vida de um cristão, ele é tão poderoso no sentido de paralisar aquele que não está aperfeiçoado no amor ainda, que não foi cheio do amor, que ele faz com que pessoas passem uma vida inteira frustradas, e vão para a cova depois daqui, porque a gente vai, todo mundo vai voltar ao pó, e muitas vezes sai dessa vida sem realizar aquilo que gostaria, e muito menos o que Deus preparou. Então eu quero que você traga à sua mente, qual é o seu medo? É medo no natural ou é medo no espiritual? É medo no emocional? Porque esse medo precisa ser quebrado nessa manhã. Precisa haver um posicionamento de dizer, eu não vou mais temer. Irmãos, tem pessoas aqui, o Senhor está colocando assim, são muitas situações, mas tem pessoas aqui que não casaram até hoje, não pensam em casar porque tem medo de não conseguir dar conta de manter uma família, ou de se manter de pé para manter essa família. Tem pessoas aqui que já disseram e dizem, eu não vou ter filho, mas é porque tem medo de não conseguir sustentar. Tem pessoas aqui que Deus já falou com você muitas vezes, em muitos lugares, que Deus tem um chamado na tua vida, que Deus tem um ministério na tua vida para ser destravado, mas você continua na cadeira por medo. E Deus quer fazer, Deus quer operar. Só tem uma pessoa no universo que pode impedir os planos de Deus na tua vida. O inimigo não pode impedir o que Deus quer fazer. Deus não quer impedir, porque é Ele quem quer fazer. Mas tem uma pessoa nessa cadeira que você está sentado nessa manhã, que tem o poder de decidir, dizer assim, olha, por medo ou por timidez ou qualquer outra coisa que seja, eu não vou andar nos caminhos que Deus preparou. Porque os caminhos de Deus são perfeitos. Aleluia! Glória a Deus! Então não sei qual que é o teu medo, traz à mente, porque você vai entregar para o Senhor nessa manhã. É medo de ficar rico, é medo de ficar pobre, é medo de ficar doente, é medo de cair nas drogas de novo, é medo de se submeter, talvez seja medo de uma treta, uma situação mal resolvida que ficou lá atrás, que você sabe que quando sair daqui talvez vai ter que encarar. Ou medo de um futuro que você não sabe exatamente. Tem gente que tem medo do futuro. Eu não sei o que ele me reserva, não sei o que vai virar de mim, o que vai ser de mim. Ei, você não sabe, nem eu, mas Ele sabe. E Ele tem o melhor para você e para mim. Ele não quer que você viva como escravo. Por isso Ele levantou o seu Filho na cruz. Ei, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, seja próspero na eternidade e nessa vida também. Deus preparou o melhor. Quero colocar aqui uma ilustraçãozinha rápida. Nós já vou encerrar. Isso é verídico, tá? Só para você entender o que a gente está falando aqui nessa manhã. Numa grande universidade, bastante conhecida, foi feita uma experiência no curso de psicologia. Tem psicólogo aqui? Talvez conheça essa narrativa aí, essa ilustração. Foi feita uma experiência assim, ó. Falaram para os alunos, vocês pegam 2 vidrinhos iguais, e aí sai catando umas pulguinhas, pulga de cachorro, todo mundo sabe o que é. Vocês vão pegar um pouco de pulga, vocês vão colocar dentro do vidro,
vai tampar. E aí eu não sei se você sabe, por curiosidade, mas a pulga, ela tem a capacidade de saltar 60 vezes a sua altura. Isso é científico. Ela tem a capacidade nas pernocas dela, nas perninhas dela, de saltar 60 vezes a sua altura. Agora faz o cálculo, se você for bom de matemática, pega a sua altura e multiplica por 60. É a potência, a capacidade da pulga. Então, se você coloca uma pulga num vidro aberto, sem tampa, qual que é a primeira coisa que ela vai fazer instintivamente? É o instinto dela. Ela vai dar um salto, na primeira ela está fora. Por isso que quando o cachorro vai passando aqui, o outro está com a pulga aqui, ela faz toim e já mudou de endereço, entendeu? Agora o que eles fizeram? Eles disseram assim, ó, agora você pega, coloca as pulgas e tampa. Qual que é o instinto da pulga? Por quê? Porque ela sabe que ela nasceu livre. Para pular está correto também. Mas ela nasceu livre. Ela não se vê presa. Ela não tem instinto de quem vai viver presa. E deixa eu contar uma coisinha para você que está aqui nessa manhã. Quando o papai criou você e a mim, tem algumas pessoas que dá a impressão que elas entenderam que Deus tinha um carimbo na mão dizendo assim, esse vai ser fracassado, esse vai ser bem sucedido, esse vai ser prisioneiro, esse vai ser livre, esse vai ser cativo, esse vai ser... Não, Deus criou todos igualmente a sua imagem e semelhança. Deus fez você para ser livre. E para testificar e assinar embaixo, Ele mandou seu Filho Jesus, que é uma assinatura da liberdade que Ele deu a cada um que está em Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Agora atenta aqui. O que eles começaram a observar? A pulga começou as pulgas, né, começaram a tentar pular para sair, e elas começaram a sentir o baque. Eu até brinco, eu falo que elas começaram a bater a cabeça, mas nem sei se pulga tem cabeça. A perna eu descobri. Mas elas começaram a se machucar. Isso fez com que elas instintivamente começassem a saltar cada vez com menos potência nas pernas. E elas começaram a pular mais devagarinho, mais fraquinho, a ponto de saltar, mas não bater na tampa, entende? E aí, passado algum tempo de observação, eles foram lá e removeram a tampa agora. Eixa, a tampa foi arrancada. Mas se eles não tivessem tirado as pulgas do vidro, até hoje elas estariam lá, mortas, lógico. De fome, de sede, de fraqueza. Você está entendendo o que eu estou dizendo com isso? Deus criou você com o poder de saltar muito mais alto. Deus colocou a capacidade dele em cada um aqui dos seus filhos e filhas. Aleluia! E Ele é um pai que ama ver os seus filhos prosperando, avançando, quebrando barreiras, quebrando limites. E eu quero dizer para você nessa manhã que está orando talvez por um alvo, por alguma coisa que faz tanto tempo que você está pedindo a Deus. Ei, avalia se Deus não está olhando e pedindo para você agora fazer a sua parte. Porque tem muita situação que a gente ora, Pai, abre a porta lá para mim, lá prepara. E aí Deus, está há muito tempo já olhando e falando assim, eu já preparei tudo. Porque a minha Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, toda sorte de bênçãos foi liberada nas regiões espirituais para a tua vida e para a minha. E quando eu leio toda a sorte de bênçãos, é tudo. Emocional, sentimental, financeira, saúde, ministerial, todas as áreas. Está tudo liberado, pairando sobre a tua cabeça. Cabe a você ter ousadia, coragem e fé para trazer a existência. Aleluia. Ele não criou você para ficar cativo. Mas eu sei, e o Senhor me revela, que tem vidas aqui, que tem pessoas aqui nessa manhã, que talvez você já tentou dar grandes saltos. Talvez você tentou empreender, ter o seu próprio negócio, mas não deu certo a primeira vez. Aí na segunda você já tentou um negócio menor ou nem tentou. E hoje você está igual a pulguinha, você já não tenta mais nada grande. Talvez você está aqui nessa manhã e Deus preparou para você ser um funcionário público federal, estadual, não sei. Tem um concurso preparado e você está dizendo, Pai, eu quero passar no concurso, eu quero passar a entrar na faculdade. E aleluia, recebe. E aí Deus está dizendo assim, filho, eu já preparei tudo, a minha parte eu já fiz.
Mas eu não vou fazer inscrição no teu lugar, eu não vou assistir aula no teu lugar, eu não vou estudar e fazer as provas no teu lugar. Então entenda, tem coisas que dependem de Deus sim, e que Deus pode e vai fazer da parte dele, você não vai precisar fazer esforço nenhum. Deus faz isso. Mas a gente precisa analisar e entender de Deus aquilo que Ele está esperando uma resposta. Porque o céu responde resposta. Às vezes você está esperando um passo de Deus. Ele já deu 10. E você não deu nenhum, porque tem medo. Eu conheço pessoas, convívio pessoal. Eu conheço gente que desistiu de fazer concurso porque reprovou 1, reprovou 2, foi murchando. E hoje já não faz mais. Eu era concurseiro profissional. Hoje não quer nem ouvir falar de como, não, isso aí não é para mim. Deixa eu ser empregado mesmo, funcionário. E aí deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você dá lugar ao medo, quando você exalta e nutre o medo, a sua fé vai ficando pequenininha. Porque tem 3 grandes inimigos da fé: o medo, a insegurança e a dúvida. E sem fé é impossível agradar a... Eu podia dizer assim, lá no meu livrinho de acrescentares, né? Que com medo é impossível agradar a Deus. Então, liberte-se dos seus medos. Agora, para finalizar, como que eu me liberto dos meus medos, pastor? O texto de João já deu a chave. 2 chaves. Ele vai dizer assim, olha, primeiro, você precisa ser aperfeiçoado no amor. Você precisa deixar esse amor. E quando fala amor aqui, querido, não leva para o lado sentimental, romântico da coisa. É amor no sentido de poder. Amém? O maior poder de todos, que é Deus, que está em Deus, mas é Deus. E ele diz assim, olha, o perfeito amor lança fora o medo. Um dia eu lendo isso, meditando na palavra, eu olhei para aquela mulher linda que Deus me deu, ungida, abençoada, amém? E aí, o Senhor me colocou assim no coração, eu amo a minha esposa, mas você que é casado, que entende também o casamento aqui, a maioria é adulto, só olhar e sentir, eu amo, assim, eu aqui, ela lá, né? Marido para cá, esposa para lá. Aí só sentir, só... Será que esse amor é perfeito ou não? Fica perfeito um amor assim entre um casal? Vamos falar de casal. Não fica. O que falta aí? Diga comigo assim, ação. Aí a gente tem o antídoto. Porque eu passei a ler aquele texto que o perfeito amor lança fora o medo. Ou melhor, segunda frase. O perfeito amor lança fora o medo. Eu passei a ler como a ação lança fora o medo. Então sabe como que você derrota o medo? Sabe como que Davi derrotou o gigante? Ele não estava contaminado. Ele não ficou os 40 dias no meio do deserto sendo amedrontado. E aí quando ele se depara com aquele gigante, ainda ouve sobre a recompensa que vai ter para quem matar o gigante. Irmão, ele fica cheio do poder da ousadia, ele se enche da unção. Aleluia. E o texto lá de Samuel vai dizer que ele não andou não. Vou matar esse gigante aí, tá. O texto diz que ele correu em direção ao gigante. E ele declarou algo naquele dia. Em nome do Senhor dos Exércitos. Ele poderia ter dito assim: cheio do perfeito amor, aperfeiçoado no perfeito amor, eu vou contra ele. Quantos entendem? Então diga comigo assim: a ação cura o medo. Sabe o que é isso? É você olhar para a situação, olhar para aquilo que está diante de você, que você tem que enfrentar e dizer assim: vai com medo mesmo. Com medo ou sem medo, em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Jesus, lá vou eu. Aleluia. Eu poderia citar muitos outros textos, mas eu não quero estender demais, a gente vai adorar aqui ainda. Quantos tomam posse dessa palavra? Ei, um posicionamento, uma decisão de agir mais do que temer, vai mudar a tua realidade.
vai mudar a tua história. Vai mudar vidas aonde o Senhor vai levar você para tocar. Quando a gente olha para Pedro, quantos lembram de Pedro andando sobre as águas? O pastor Samir pregou aqui domingo, que eu estava aqui, não sei se foi passado ou retrasado agora. Jesus, ele vem caminhando sobre a água, amém? Amém, irmãos? Vocês estão aqui ainda? Glória a Deus. Ele vem caminhando sobre as águas e Pedro, os discípulos olham, acham que é o mestre, acham que é fantasma, acham que é assombração, naquela dúvida. E aí Pedro, na ousadia, diga comigo, ousadia. Coragem. Ele se levanta e fala: mestre, se é o Senhor, me faz aí andar até o Senhor aí. Quero andar sobre a água também. O Senhor está andando sobre a água, é verdade, o Senhor está andando sobre... Eu quero também. E aí Jesus se apresenta e fala assim: pode vir. Diga comigo assim: o sim do Senhor faz a diferença. Agora olha isso. Pedro está andando sobre a água na direção do mestre, cheio de coragem, cheio de ousadia. Ele colocou a ação que nenhum outro discípulo colocou que estava naquele barco. Os outros ficaram só olhando, observando, mas Pedro teve ação. E quando ele disse: é o Senhor, me faz andar sobre a água, ele sai do barco e anda sobre a quem falou palavra? Glória a Deus pela tua vida. A questão ali não é a água. A questão ali é o sim de Deus. A questão ali é o sim do Senhor. Porque uma coisa eu aprendo aqui nessa passagem. Eu começo a me lembrar de Davi orando ao Senhor até ter um sim ou não como resposta. Várias vezes Davi vai aos pés do Senhor e ele diz assim: Senhor, irei eu à guerra contra esse exército, esse povo ou não? E ele ficava na presença e buscando. Até que, na maioria das vezes, o Senhor dizia assim: sim, pode ir, porque eu vou dar esse exército inimigo na tua mão. E ele caminhava e marchava com o seu exército sobre a palavra, sobre o sim de Deus. Assim também com Josafá, assim também tantas outras passagens. Sabe o que você precisa? Aprender a ouvir a voz do Senhor, o sim, mas também a respeitar o não. Orar e perseverar na presença, dizer: Senhor, eu quero agir nesse sentido, eu estou com esse projeto, estou apresentando para o Senhor o meu projeto, devo ir, vou para cima ou não vou? E aí você fica na presença, buscando: Senhor, eu só vou tomar ação quando o Senhor disser o sim ou o não. E se for não, nem vai ter ação. Aí o Senhor me diz o que você vai fazer. Amém? Glória a Deus. Quero contar um testemunho rápido pessoal aqui, e já vou pedir para você ficar de pé. Pode ficar aí. Há quase 13 anos atrás, o Senhor nos deu a realização de um sonho, que era de ter o nosso próprio negócio. A gente tem um comércio hoje. Começou com R$400, para você ter ideia. Um comércio tamanho bom até, né? A pastora Magali conhece, alguns conhecem. Mas assim, começou com R$400. E medo. Muito medo. Medo de fracassar. Medo de ficar endividado, de falir, de ficar devendo para fornecedor. Medo de não conseguir administrar. Medo disso, medo daquilo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: a ação cura o medo. E aí sabe o que nós começamos a fazer? Vai com medo mesmo. Mais um dia, mais outro dia, persevera, vai de novo, vai outra vez. Muitas e muitas vezes a gente está em lugares, tem estado em lugares onde Deus leva, e algumas vezes vem o desafio, que foi falado aqui de oferta, né, de semente. Muitas vezes vem um desafio: olha, vamos levantar uma oferta alçada aqui, R$1.000, R$5.000. A gente olha um para o outro assim, e aí, vamos, não, brincadeira, né? A gente olha para o outro, vamos entrar nesse desafio, vamos semear, porque a palavra diz que quanto maior a semente, maior a colheita, então eu tenho que aumentar minha semente. Só que deixa eu dizer uma última coisa para você, que eu não posso sair daqui hoje sem dizer. Tem muita gente aqui que não está prosperando mais financeiramente, e até a irmã testemunhou da parte dela que ministrou o dízimo e a oferta, porque na hora de adorar, de glorificar, de cantar os louvores, na hora de ouvir a palavra, é glória a Deus, é aleluia, na hora do convívio, né, no dia a dia, de estar à mesa ali banqueteando, tudo é glória a Deus, é aleluia, é maravilha e tal, mas quando chega na hora de pôr a mão no bolso, o medo vem.
E tem muita gente aqui que Deus quer prosperar, mas Deus é um Deus de princípio. Existe um princípio para Ele te prosperar. Ele testa a sua fé. E aí sabe o que acontece? Quando chega no bolso, tem muitos que falam assim, glória a Deus nada, agora nem aleluia. Tem gente que era para estar prosperando muito mais aqui. Mas está faltando ação. Irmão, sabe qual que é o maior medo que vem na hora do dízimo e da oferta no coração de crente, de cristão, de crente? Ah, mas eu tô com... Ixi, ele já começa a contabilizar. E já vem aquela hora já do dízimo, da oferta. Peraí, se eu tirar, se eu der aqui, vai faltar a carne amanhã no almoço. Ah, se eu der aqui, vai atrasar minha luz, irmã. Ele já começa a se justificar com Deus. Ô Senhor, eu não... passou. Ufa, vamos para a palavra, né? Nós estávamos numa aldeia indígena ministrando lá em New York, né? Fala New York, né? E aí a gente estava ministrando, irmãos, só uma palhoça, uma taperinha segurada por uns tacos assim de madeira lá, um cimentado no chão, e um povo adorando, uns jovens assim, com o olhinho brilhando assim. Eu estava com um violãozinho tão simplesinho naquele tempo, mas pensa no simples do simples, o violão mais barato, mais ruim que você imaginar, é o que eu estava usando naquela época. Mas eu orava a Deus e eu dizia assim, Senhor, eu quero um instrumento de excelência, porque o Senhor é um Deus de excelência. E eu quero adorar o Teu nome, eu quero tanger as cordas, aonde eu passar, com algo com a excelência digna, devida que o Senhor merece. E eu vinha orando por aquele violão, e já vinha pedindo, clamando ali, orando e tal, e semeando. E quando chega naquele culto, que o culto termina, encerro aqui, tá? Quando aquele culto termina, o pastor Anair foi lá para trás, estava lá atrás, assim, na intercessão. Eu terminei de ministrar o último louvor, e aí comecei a guardar, recolher cabo, guardar algumas coisas. E aqueles jovenzinhos sentados na frente, mas o olhinho faltava pular do rosto, assim, aquele olhinho brilhando, né? Porque para eles era algo tão... E para mim, você entende? Tem coisa que para você é tão pouco, é tão pequeno, mas que para outros vai ser uma grande coisa. Vai fazer um grande significado, uma grande diferença. E aí para encerrando aqui. Eu estava guardando, e eu ouvi tão alto, tão forte, a voz do Senhor dizendo assim, entrega o violão. E naquele momento, o Carlos Neder, homem natural, quis hesitar por um milésimo de segundo, já ia subindo aquela dúvida, será que é o Senhor mesmo? Será? E aí a primeira coisa que eu me coloquei a pensar, mas Senhor, tem tanta agenda, a gente trabalha com agenda, tem agenda aqui, tem na cidade lá, tem que estar não sei aonde amanhã, tal, tinha vários dias de agenda seguida e o instrumento faz parte, é Bíblia numa mão, harpa na outra, amém? Mas antes que a dúvida pudesse subir no coração, o Senhor falou com ela, lá atrás, assim, como se ela estivesse lá no fundo da igreja. E ela veio marchando lá rapidão, já, tum, 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 tum. Deus falou com... Ela chegou assim, Deus falou com você? Eu falei assim, falou, então entrega o violão. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Vamos lá, vamos juntos. Eu sou filho de Deus. Mais um. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Quero desafiar você nessa manhã. Quero deixar um desafio para você nessa manhã. Você vai voltar lá naquela gaveta onde você guardou os projetos, o caderninho dos sonhos que você colocou a lista do que você estava buscando. Você vai voltar lá na tua memória, o Espírito Santo vai trazer luz sobre a tua memória, a tua mente, para trazer aquilo que estava esquecido, porque um dia você orou, a resposta parece que estava demorando e você desistiu de orar, mas ei, Deus não esqueceu do teu pedido.
Deus ouviu a tua oração. E não existe oração sem resposta diante dele. Então, em nome de Jesus, seja valente, ousado, corajoso. Seja valente, ousada, corajosa, mulher de Deus. Volta lá, pega aqueles sonhos, aqueles projetos. Volta a ter as mesmas ambições, porque Deus ainda é Deus para realizar. Deus ainda tem todo o poder, todo o ouro, toda a prata para pagar a conta. Quando o projeto é dele e você entra no projeto dele, ei, não vai faltar recurso. As palmas louvem ao Senhor nessa manhã. Põe a mão no teu coração assim. Feche teus olhos. Diga comigo assim: Pai, eu entendi nessa manhã que como teu filho, ou como tua filha, as mulheres, eu tenho lugar especial, exclusivo na tua presença. Pai, eu coloco diante do Senhor nessa manhã a minha vida, os sonhos e projetos esquecidos. Eu coloco diante do Senhor e te peço, gera em mim a coragem, a ousadia, sabedoria, entendimento, todo recurso necessário, porque eu quero glorificar o teu nome através do testemunho da vitória que o Senhor me deu. Se você crê e concorda, dê mais um aplauso a Ele. Deus abençoe em nome de Jesus.